comecei minha carreira desenhando piroca no caderno dos outros amigos da escola, assim. O cartunista é um ser movido por vingança, né? E sempre tem algum tipo de rebeldia, né? Sei lá, você está na escola, aquele ambiente, você acha que tudo é errado, né? Aí você começa a desenhar o seu professor com nariz de porquinho, começa a fazer gibi na escola, que ele começa a ser suspense. Isso é o começo de carreira, assim. Aí vira família, né? Você começa a se revoltar contra a sua família, aí você começa a trabalhar, você começa a se revoltar contra o seu trabalho. Tudo é um pouco revoltante, né? Mas o humor, ele é uma puta arma boa pra gente falar um pouco dessa revolta, assim. Ou você sai por aí soltando bomba mesmo, muito puto, ou você começa a desenhar, né? Eu acho que a gente tem... O cartunista é um bicho meio esquisito, assim. A gente gosta de ficar enfiado, sozinho, às vezes se enche disso também, de ficar muito enfiado sozinho, e vai e sair, e aí vê que não funciona muito bem, que é melhor ficar quieto. É diferente de um guitarrista, né, de rock, assim, é outra vida, né, sei lá. Ontem eu estava vendo esse documentário do Bob Dylan, Netflix, assim, tão legal aquela vida ali, mas era uma coisa muito coletiva, né, e o cartunista, não, fica ali enfiado ali, desenhando o professor, os tios, o chefe. Eu, sei lá, o começo de trabalho mesmo, eu comecei tarde, assim, tinha quase 30 anos, que eu fiz um desenho que eram dois personagens que tinham dois pescoços tortos, assim, e um diferente pro outro. E quando eu vi aquilo, eu falei, puta, tem uma situação de duas pessoas que estão interagindo sem se enxergar. Isso tinha muito a ver com a minha visão do mundo da época, assim, de que o mundo tava uma merda porque ninguém se enxerga. Aí eu falei, não, vou fazer, então vai chamar Pescoçudos, e eu vou explorar esse mundo. Né? Nessa época eu lia muito o Matt Groening, né, que é o cara dos Simpsons. Ele tem aquele trabalho dele, o Life in Hell. Eu acho que até já foi traduzido isso aqui, tá rolando, né? Outro dia eu vi. Que era, assim, isso eu tô falando anos 90, né? Aquilo era muito chapante, assim, era maravilhoso. Aqueles cartoons, ele fazia um formato quadradão, assim, os cartoons, e era assim, tipo, o Life in Hell era o geral, e tinha assim, escola é inferno, infância é inferno, trabalho é inferno, amor é inferno. E ele era tudo isso, eram uns coelhos, né? Ele fazia isso antes de fazer Simpsons, né? Ele começou fazendo esse cartoon, saía no tabloide ali, que era o Village Voice, que era um tabloide ali nova-iorquino, que hoje ele virou uma coisa digital só, assim, mas era muito influente. E aí chamaram ele para fazer uma coisa que tinha um programa de um talk show e queriam fazer umas vinhetinhas de intervalo. E aí ele inventou o Simpsons, o Homer e tal, começou a fazer, fez tanto sucesso que virou, né, a série mais longeva, né, que tem Simpsons, sei lá, tem 30 temporadas, é uma coisa bem absurda. E ele é um gênio para mim, assim, o Matt Groening. E aí quando eu fiz Pescoçudos, eu falei, eu queria fazer uma coisa parecida, né, com o Matt Groening. E aí peguei o formato quadrado, assim, fiz um cartoon que brincava, assim, na época o Espaço Itaú de Cinema era Espaço Unibanco. Então era um espaço Unibanco de cinema. E a pessoa, assim, ela pisava, assim, no momento que ela pisava, ela já se transformava, ela virava uma outra coisa, tinha outra atitude, ficava meio blasé, meio metido, falando sobre coisas mais intelectuais. E isso pegou, assim, foi bacana, assim, as pessoas começaram a comentar muito. Aí eu mandei, assim, para tudo que era jornal, fiz 10 cartunzinhos e dei muita sorte, assim, porque na época a Folha o jornal era toda PB e ia ser colorido. Os cartunistas mandavam 97, assim, 20 anos, né? 22 anos. As tiras por fax.
Né? Alguém sabe o que é fax aqui? É um negócio, né? Era uma coisa louca, né? Você mandava um papel e aí chegava o papel de um jeito lá, sei lá, na China. Aí eles mandavam assim. Aí, não, a folha vai ser colorida, vai mudar tudo e a gente vai botar incluir mais 2 cartunistas. E aí ele me convidou, ou seja, era eu e o Adão. Né? O Adão já era ali dos 3 amigos, ele fazia junto. E eu, assim, eu nunca tinha feito porra nenhuma, assim, na verdade. Eu tinha feito 10 cartoons, assim. Na época era um espaço muito importante, assim. Hoje não mais, assim, mas eram as tiras de jornal, uma coisa que todo mundo lia. E era Angeli, Glauco, Laerte, né? Eram os meus heróis, assim. De repente eu ia estar lá frequentando os mesmos espaços sem ter... geralmente o cara que chegava naquele espaço, ele tinha percorrido alguma trajetória para chegar até lá. E eu era um paraquedista total, assim. Eu tinha feito, começa a fazer lá. Eu brinco, né? Eu falo assim que eu provavelmente fiz as piores tiras de toda a história da Folha, assim, porque você começa a aprender dando a cara para bater, né? Fazer, você tem que fazer, tem que entregar. Não tem uma coisa, não tô afim. Não dá, você tem que mandar a tira. Aí depois de um tempo eu comecei a me encher com essa coisa de ser muito crítico, de ficar botando o dedo na ferida, de ficar apontando para os outros, de ficar me vingando dos professores, da família, de tudo. E falei, não, chega disso, está muito chato. E comecei a inventar personagens, assim, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. É louco isso, assim. Eu, quando comecei a fazer quadrinho, gostava muito de quadrinhos alternativos, né? Esse espaço aqui é uma meca em São Paulo, né? Dedicada a isso, assim. Eu só consumia isso, assim. Na época era o Clovis, né? Era o cara mais foda, assim. Era impressionante o trabalho dele, o Adriano Tomini, todo aquele selo Fantagraphics era uma coisa que eu comprava, assim, o leitorado disso, assim. E queria fazer um trabalho mais alternativo. E Pescoços é uma coisa esquisita e tal. Depois de um tempo eu fui mudando, fui criando personagens, fui entendendo outro jeito de trabalhar. Que se aproximava mais dos caras, vamos dizer assim, mais standard, né? O Charlie Schulz, o cara que faz lá o Charlie Brown, Snoop. Você começa a olhar para aquilo e ver a grandeza daquele negócio. Você não conseguia enxergar isso. Mas eu fui vendo, assim, fui criando personagem e tal. E tinha, né, essa coisa do Angeli, por exemplo, que era um cara que trabalhava muito bem personagem. Eu achava esquisito trabalhar personagem. Mas eu fui aprendendo. Ele, por exemplo, ele fazia, né, personagens, sei lá, em que o nome do personagem é a piada. Né? Então tem a Maratara, é a mulher tarada. O Bob Cuspe é o punk que cospe. Né? A Rebordosa é a garota das ressacas. Isso é um jeito de trabalhar que é tudo muito intuitivo, né? Quando a gente faz quadrinho. A gente segue uma intuição e vai fazendo, assim. É diferente de... Né, hoje eu trabalho em roteiro, né, desenvolvo séries. É o contrário, né? Uma coisa assim que é super elaboração máxima. Você vai... Né, a Lili, que é um personagem minha, virou uma série no GNT. Aí você tem que pensar onde que essa mulher nasceu, como que foi a infância dela, quem são os pais, onde que ela mora. Que é uma coisa que quando você faz quadrinhos você não pensa em nada disso. Assim, você vai que vai. E vai criando um meio universo diariamente, porque é o teu trabalho diário. Não tem esse mergulho, assim. E cada um trabalha de um jeito. Né? Hoje ele tem essa coisa de ter um personagem muito definido, né? O Adão já não, ele começou ali comigo na Folha fazendo a Aline. A Aline e seus 2 namorados. Que a Aline não é nada, assim, ela é uma garota. Doidinha, legal, descolada. E é diferente da Angelina, é um outro jeito de você trabalhar um personagem. Ela é uma garota. E no nome dela você não entende nada do que é a Aline, ela é só uma garota. Eu acho que é até um jeito mais contemporâneo assim, de trabalhar personagem. Tem um prefácio do Reinaldo Moraes, que é um amigo meu, que é um escritor, escreveu aquele livro Pornopopeia, que é muito legal. Assim. Maravilhoso. É um amigão meu. Assim.
E ele escreve assim que um dia eu parei de fazer pescoçudos e comecei a desenhar personagem, inclusive, sem pescoço nenhum, que é o Chico Bacon, né? Que é um personagem que eu inventei para sair mesmo dessa coisa crítica de pescoçudos, que era... E ele fala assim, inclusive um personagem sem pescoço, sem pescoço nenhum. Ele é um personagem sem superego, é um personagem que pode tudo, né? É a minha versão do Cowboy Hank, né? Cowboy Hank é um personagem que fazia muito sucesso nos anos 80, 90, que é um personagem muito louco, ele é só isso, assim. Ele trabalha muito com nonsense, né? Nonsense total, assim, meio surrealista, uma coisa que é a liberdade total, assim, de você inventar. Eu não tenho essa capacidade tão grande do cara que faz o Cowboy Hank, e o Chico Bacon acabou virando meio mulherengo, meio beberrão, assim, que tem a ver também com uma fase da vida. Mas me tirava daquele mundo tão cheio, tão crítico, ia para uma coisa libertária e mais alegre mesmo, mais louca, mais divertida. E isso foi legal, assim, comecei a me divertir mais fazendo as tiras e tal. E aí fiz essa personagem, tinha um pequeno pônei, que é um personagem que era um pônei que quer ser um poeta underground, assim, um punk, só que ele é um pônei, né? Então ninguém leva ele a sério, né? Que isso é uma coisa que funciona muito também para personagem de comédia, são esses extremos, né? Você pega dois extremos e junta, isso solta uma fagulha disso que é a comédia. O Adão, por exemplo, ele faz o Rock Hudson, né? São os cowboys gays, é isso. Você pega um cowboy, pega um gay e mistura, isso vai ser engraçado. E ele foi precursor, né? Antes do Brokeback Mountain, o Adão já tinha feito os cowboys gays, né? Então era isso, assim, o pônei e o Bukowski, né? Você junta essas duas pontas, fica engraçado. Quando a gente cria, a gente faz o personagem, a gente não pensa nessas fórmulas, né? A gente faz uma coisa intuitiva. Mas, de repente, quando você vê que você acertou, muitas vezes você fala assim, eu encaixei na fórmula. Porque as fórmulas, elas funcionam, assim, na verdade. A gente, né, tem um jeito nosso de pensar, de ver história, de ler história, de assistir uma peça e tal. E se você segue alguns parâmetros ali, aquilo funciona. A mesma coisa vale assim, para o design gráfico, né? Também, o quadrinho ele conversa com o desenho gráfico, né? Ele tem a coisa da composição, né? Dos elementos. Muitas vezes quando você fica ali tentando fazer um layout, uma página de internet, alguma coisa, e você tem dificuldade e tal, de repente você acerta. Aí quando você acerta, você vai ver que você alinhou o negócio meio à esquerda, você centralizou, você distribuiu os elementos, você entrou numa espécie de uma forma. Não gosto de ficar falando de forma, mas essas coisas, elas existem, né? Então, personagem, às vezes, quando ele funciona, a gente vê que ele funcionou também por causa disso. Aí a Lili, que é essa ex-mulher obcecada, que era uma coisa da época, assim, tinha muitas amigas que tinham separado e todas falando muito de ex-marido, Aí isso era chato, tal, mas aí comecei a achar que aquilo podia ser engraçado. E falei, ninguém tinha feito, né, mexido nesse universo de uma ex-mulher obcecada. Porque as obsessões também são boas, né, para a comédia. O nosso lado, assim, o ser humano, quando ele tem um lado obsessivo, isso é engraçado. Tem uma série, não sei se tu conhece, chamada Crazy Ex-Girlfriend. Sim, tem. Que é muito boa. Veio depois da Lili. Veio depois, né? Que é uma doidinha. E aí, também, a Lili ela já era um personagem que ele é parecido com os personagens do Angeli. A piada está no nome, né? A Lili é esse. Ela é essa ex-mulher louca. Depois foi indo, assim, às vezes você cria um personagem, começa a fazer uma tira, você faz 2, 3, 4, 5. Quando você chega na 7ª, na 10ª, você já está tem que pensar e tal.
Na Lili não, assim, era uma coisa que era uma enxurrada, assim, fazia com muita facilidade, assim, uma ideia atrás da outra. O Laerte fala assim, você pegou uma veia boa. Que também é uma coisa de você pegar um universo de, né, obsessões femininas, né? Ou pode ser também obsessão masculina, né? Não tem, mas é o universo das obsessões. Sei lá, o cara, sei lá, o Bruno está aqui e está todo mundo vendo o Bruno, ok. Se você sabe que o Bruno é um cara que ele põe açúcar no Todd, ele passa a ser mais engraçado, porque tem esse comportamento mais maluco, mas ele precisa pôr açúcar. Então isso funciona. Depois de um tempo também, eu mesmo me enchi de ficar só nessa coisa da ex-mulher, dela ali stalkeando o ex-marido, o Reginaldo, e hoje ela virou só Lili, assim, ela deixou de ser essa mulher obcecada, ela virou só uma mulher que tá meio... sei lá, eu acho que também o trabalho em quadrinho a gente vai mudando de acordo com a época, né? Então, sei lá, Pescoçudos era uma coisa que eu queria fazer uma coisa mais crítica nos 90, de repente eu fui para uma coisa mais libertária e tal. E agora estou voltando para uma coisa mais reflexiva, que talvez seja um momento que peça mais isso, assim. Nessa coisa, por exemplo, dos Pescoçudos, desses personagens que não se enxergam. Eu talvez comece a voltar a desenhar isso, assim, porque eu acho que evoluiu tanto isso. Hoje, a gente vive assim, a gente não consegue nem mais dialogar. Né? A gente vive numa sociedade que perdeu essa capacidade de dialogar. Isso não consegue mais enxergar o outro, essas pessoas não conseguem mais se ver, não conseguem mais conversar, mais ter um tipo de interação. Então, para mim, isso é o pescoço do máximo. Assim, é o cara que ele se enrolou tanto ali que perdeu essa capacidade assim, de juntar, de enxergar, de conseguir andar para frente, mesmo com as diferenças. Né? Hoje as diferenças elas são inaceitáveis, né? Inaceitáveis. Com razão, muitas vezes. Né? Eu ia te perguntar, cara, porque assim, essa primeira fala, assim, cara, você já abriu o flanco... Já falei tudo, né? Vambora! Abriu o flanco, assim, para, sei lá, 500 coisas, assim. Vários pontos, né? Acho que a gente podia, sei lá, tentar retomar tudo, mas a primeira coisa que você falou que me chamou a atenção, porque é uma coisa que eu debato muito, porque eu faço uma oficina até com o Ricardo Coimbra, que a gente fala sobre política e filosofia. E quando você falou essa coisa da vingança, né, que você desenhava, e claro, isso também, porra, me identifiquei completamente, né, porque eu também tinha essa raiva de ficar ali, porra, desenhando todo mundo puto, né, e nessa oficina a gente sempre fala que sacanear alguém, ou fazer um desenho, uma caricatura, por exemplo, na verdade é um sinal de civilização, né, em vez de dar um soco na cara de alguém, eu faço um desenho. Faz um desenho, né? Então, pô, isso é o suprassumo da civilidade, né? Que a gente gosta tanto de ficar evocando essa palavra, né? Então, pois eu tô assim, sei lá, 20 anos fazendo tira na foto. Eu nunca, só agora que eu fico um pouco, às vezes, receoso, assim, de desenhar uma tira, porque o assunto política entra, né? E a tira não é um espaço para você falar do tema do dia, né? A pauta da semana ela tá lá na charge, na política e tal. E a tira tá sempre tratando mais de coisas mais atemporais, como o cartoon, né? Ou dos personagens. Aquilo ali é um refresco mesmo. O cara vai pegar aquele jornal, aquele monte de desgraça, e ele pega aquela seção das tiras e começa o dia por ali, assim. Deixa eu rir um pouco, me divertir e tal, depois eu vou lá pro show de horrores. Mas quando a coisa política começa a ficar muito gritante, muito forte, acaba contaminando esse espaço das tiras. Isso eu já fiz várias, assim. Mas hoje, às vezes, eu faço algumas e eu falo assim, puta, será que vai ter alguma represália? Então, assim, eu acho que, para começar aqui, assim, nos últimos 10, 15 anos, as coisas mudaram muito no sentido de você pensar muito nas consequências do que você está criando, né? E
uma coisa, acho que um ponto interessante que eu tinha pensado em te perguntar, e você também já falou bastante sobre isso, mas eu queria saber é que, assim, e você falou muito do Angeli, porque eu sempre uso o Angeli como exemplo, assim, um cara que criou personagens muito marcantes, e, por que não dizer, estereotipados, né? Porque eles são absolutamente compulsivos, né? E eu tenho a impressão que o julgamento, né, de uma forma geral, ele ficou muito mais acirrado em relação aos estereótipos, sabe? Você sente que ficou mais difícil criar personagem por causa disso? Porque as pessoas falam, tá vendo? Você tá estereotipando essa pessoa, tá dizendo que essa pessoa é tarada, sabe, esse tipo de coisa, assim? Tá vendo? A mulher que só pensa nisso, sabe? Esse tipo de coisa. O gay, sabe? Você sente que... Porque eu percebo o seguinte, que eu acho que tá mais difícil criar personagem na verdade, por dois grandes motivos. Primeiro, porque muitos personagens já foram muito criados. E o receio de estar se fazendo uma coisa meio parecida é muito grande, né? Assim, isso aqui acho que o Adão já fez, sabe? Por exemplo, né? O Homem-Legenda é um personagem que... cara, eu queria ter feito aquela porra, sabe? Então qualquer coisa meio parecida, um cara que chega e manda real, não adianta, vai ficar parecido com o Homem-Legenda, sabe? Então, assim, já tem uma dificuldade por conta do volume histórico de personagem. E tem isso também, sabe? Não sei se você... Não, eu acho que tem um esgotamento mesmo dessa fórmula. Mas, ao mesmo tempo, amanhã pode vir um cara e botar uma coisa dessas tão óbvias que você vai falar, porra, como é que eu não fiz isso, né? Isso eu acho que sempre vai aparecer, porque eu acho que isso funciona, assim. Um bom personagem que tem uma piada boa, ele vai embora, assim, a gente gosta. Eu tô vendo ali o cara ali do Rafael, lá do senhor, o super-herói da maconha. O Capitão Presença? O Capitão Presença. É super legal, esse cara podia ter feito hoje, assim, né? Um Capitão Presença, assim. É um personagem que funciona, ele tem uma piada só, ele se encaixa nessa forma, né? Do personagem que tem uma piada. Sei lá, hoje parece que está tão rico, né, o mundo, assim, para criar piada. Sei lá, outro dia eu estava no hospital, fui visitar minha mãe, tinha quebrado o braço. Aí eu sento ali numa lanchonete para tomar um café, uma mulher assim na minha frente, e saca o celular e faz uma selfie, assim, no hospital, cara. Assim, você fala, porra, cara, tá muito louco, assim, né? Essa coisa das selfies, né? Você vê... Teve o caso da mulher que estava sequestrada, ela tirou uma selfie com um bandido, assim, segurando ela, sei lá. Teve isso. Porra! Aí você fala assim, eu acho assim, que a humanidade nunca foi tão ridícula quanto hoje. Ela nunca assim. foi tão demente, né? Eu acho. Eu acho que é ridícula mesmo, assim, a palavra. Assim, porque essa coisa de você... Sei lá, quando eu era moleque, essa coisa de você ficar fazendo marketing de si mesmo, ficar assim, você é uma coisa meio babaca, assim. Não era legal, assim. Hoje virou o padrão do comportamento, tá? Se você não faz isso, você... eu acho que você tem que fazer isso. Assim, não, eu ainda mais... Eu tenho 50 aaros, se eu não fizer isso, eu já sou jogado totalmente de escanteio. Assim, falando, você é um velho que não entende mais o mundo de hoje. Você entende? Aí você fala, peraí, então eu vou fazer um pouco, mas você tem que aprender a gostar. E achando um pouco ridículo também isso, desse tipo de exposição e de comportamento. Mas ao mesmo tempo virou isso, assim. Então, se você não tiver um entendimento disso, não entrar na onda, sei lá. Então, é uma questão isso, né? Que a gente meio carrega. Eu acho que quando as primeiras coisas que você falou também, uma das coisas que eu achei interessante, que assim, você falou sobre uma coisa meio típica dos cartunistas, dos quadrinistas, que essa é um ser um pouco recluso, né? É um bicho esquisito. Eu acho esquisito. Inclusive tem um vídeo maravilhoso do Guazelli falando do Malditos Cartunistas, que ele fala assim, porra, é uma gente feia que dá medo. É muito foda isso, sabe?
E é engraçado que quando você falou isso da selfie, e eu fiquei pensando o fato de que, será que na verdade nós não somos muito vaidosos, assim, de achar o mundo ridículo e ficar, né, sentadinho desenhando, assim, porque muitas vezes eu penso que patético, que a gente também Que a gente fica o mundo fazendo tá isso. explodindo e você tá desenhando ali. Não, É mongol, sacou? não, tem Uma dimensão ridícula nisso também. Mas eu acho patético. não é, né? Porque ao mesmo tempo você acabou de falar que era legal pra caralho a gente fazer isso, né? Você acabou de falar isso. Eu acho legal, mas eu também acho patético. Mas tem um lado meio ridículo também. Sei lá, a gente tem eu acho que todo cartunista, assim, tem um lado crítico, tem um senso crítico forte, assim. A gente olha para a sociedade e tem um puta desconforto, assim, com achar que tá tudo errado, né? E a gente precisa falar disso, assim. É uma coisa que não é... Ninguém vira cartunista e fala assim, puta, meu sonho é ser um cartunista e me fuder a vida inteira atrás de trabalho e tal, conseguir levar, né? Não tem uma faculdade, né? Que você vai, vamos formar grandes quadrinistas. Não existe. Você é um cara meio que tá na contramão mesmo. Eu acho que volta para aquela questão que você falou do Bob Dylan, que eu tenho a teoria que, assim, na verdade, eu acho que o Angeli falava muito. O Angeli e o Arnaldo Branco sempre falaram isso, assim, que, assim, cara, no fundo eles queriam subir no palco, tocar ali, ficar famoso, dinheiro, sexo pra caralho, sacou? Só que não conseguiu ficar puto ali. E eu sempre uso um exemplo. Eu gosto muito de brincar assim, falando que eu não gosto de desenhar. Que na verdade eu gosto de ver o desenho pronto. Que é uma coisa completamente diferente da música. A música, eu acho impressionante como é o oposto, porque eu também toco guitarra, assim, bem amador e tal. Que assim, é um prazer absurdo você estar tocando guitarra, né? Quando acaba, acabou. O desenho é o contrário. O desenho é um pouco árduo. Mas quando termina, você tem um negócio ali pra ver. Sabe? Entendeu? Então, já tem esse contraponto e tem o efeito palco também, né? Porque o desenho é uma coisa absolutamente solitária, né? Porra, alguém vê você desenhando, você parece que alguém tá vendo minha bunda, sabe? Eu não gosto. Né? Ai, deixa eu ver você desenhar. Agora deixa eu tocar. Aí tudo, nossa, fica ali babando ovo, né? Não, é muito curioso como essas coisas são bem, não sei, antagônicas, assim. Ainda tem esse bônus assim do cara quando ele é músico. Isso eu falo quando eu encontro um cara que roqueiro e tal. Ele faz um sucesso que ele fica repetindo aquela música o resto da vida, ele tem que ficar fazendo uma tira por dia nova, e o cara fez uma música e resolveu pra caralho. Ele vai no show e fica repetindo aquilo a vida inteira porra, eu tenho que ficar todo dia inventando uma coisa nova, cara. O meu sonho é ter uma banda tipo One Hit Wonder. Faz uma música boa, cara. Fica tocando aquela porra a vida inteira. É a melhor coisa do mundo. As pessoas falam com uma certa vergonha. Nossa, essa banda aí só fez uma música foda. Pô, que bom, cara. Né? Você vive daquela porra. Vive daquilo. Você não precisa fazer mais nada. Inventou uma vez só, tá bom. A gente tem que ficar inventando, né? Uma fábrica de invenção. Eu gosto de teatro, né? Eu tenho uma coisa eu gosto de desenho e tal, mas eu tenho uma relação com dramaturgia, assim. Eu acho que isso era uma coisa que eu já gostava. Depois eu vi que comecei a ver as peças do Milô, descobri que o Milô tinha feito e tal. E tem um negócio que é legal do teatro, que são esses aplausos, né? Que você não está no palco recebendo, mas você vê o povo aplaudindo a tua peça. Então, a gente tem ego, é claro. Todo artista tem, assim. É uma maneira que eu acho que eu achei de me embrenhar de ter um pouco esses aplausos. Né? Quando você faz teatro. Eu acho que os quadrinistas, acho que a internet foi um ganho absurdo, né? Porque o fato de... Você imagina, né, que antes, porra, ou era mídia impressa, ou a galera tava no corre do zine, sabe? Era um negócio muito... Pô, tinha que ter muito amor, assim, e eu sempre falo assim, cara, eu só comecei a fazer quadrinho porque eu já sou de uma era mais digital, e, porra, escanear e mandar, né?
E aí também essa coisa das mídias sociais, de compartilhamento, de like, realmente é uma... Como que faz? Então, eu acho legal. Coaching de mídias sociais. Pô, eu acho que você podia falar um pouco pra gente aqui como é que faz isso. Eu vejo vagabundo não, porque eu sei que nessa isso loucura de disseminação, eu falo, caralho, o nego tá muito agilizado. Sabe, eu me sinto muito lerdo nessa porra, entendeu? Não, mas assim, tudo bem, você tem o trabalho que tá nas redes, você tem uma galera que curte, você tem um público, isso gera uma grana ou isso é uma vitrine para você, que você vai, aí te chamam para fazer outros trabalhos? Então, como que é que funciona essa coisa? O que rola é que assim, porra, dinheiro com quadrinhos é realmente muito complicado. Não, né? isso a gente sabe. É muito difícil. Então, assim, esses grandes veículos que hoje em dia, porra, são quase nenhum, né? Não. Basicamente os veículos que eu consigo botar trabalho é a Folha, que eu publico na Ilustríssima, eventualmente. O Le Monde, que também... Não, mas eu vou te falar, por exemplo, você faz um cartoon e isso dá 10 mil likes. Como que isso se reverte no teu trabalho? Isso muda alguma coisa ou não? Então, eu acho que assim, como eu comecei também, né, você até falou, começou tarde, né? Eu comecei a fazer quadrinhos com uns 32, né? Então, eu não sei, eu tenho a impressão que eu já estava com uma cabeça, que, né, como disse o Guazelli, a maturidade do quadrinista é de 6 anos, né? Eu já estava com uma maturidade de 9, entendeu? Então eu estava um pouco mais maduro para não cair nessas armadilhas narcísicas, sacou? Então, o que eu vejo é que assim, eu acho que tem uma galera que está muito surtada e muito deslumbrada com essa coisa de like e tal, né? E, cara, assim, eu não vou negar, não vou fingir assim, ai meu Deus, eu não sou uma pessoa mundana, eu sou mundano pra caralho. Mas é que tem uma diferença você entender que, cara, não fique achando que você é grande merda porque você, sei lá, ganhou muito like, entendeu? Tem essa percepção, existe? Ou é tua? Isso é uma coisa... Eu acho que, sei lá, eu conheço muita gente assim que é bem moderada nesse sentido, sabe? Perceber, não, olha só, beleza, eu tô fazendo um trabalho, eu sei que tem um monte que, porra, rolaram vários likes, tem seguidores e tal, mas você vê que a pessoa não tá achando, tá se achando grande merda. Agora, eu conheço gente que sim... entrou numa viagem egóica, entendeu? De achar que, porra, tá fazendo a coisa mais foda do mundo, sabe? É difícil, acho que assim, calibrar o ego é uma coisa muito difícil. Eu, assim, eu vejo assim como uma diferença. Por exemplo, a Folha, nos anos 90, era a maior vitrine que você podia ter para os quadrinhos na época. Hoje essa vitrine mudou, ela deixou de ser a Folha e ela virou o Instagram. O Instagram. Acho que o Instagram agora não tem nada mais... Instagram. É o Instagram, com certeza. Você usa Twitter também, não? Não, Twitter eu uso, Instagram. Eu uso muito pouco. Eu tô investindo muito no Instagram porque assim, o que aconteceu com... Aí é foda, né? Porque assim, o Facebook teve um momento ali que foi muito bom. E aí eles começaram a restringir o número de visualizações para que você pagasse. O que aconteceu? Eu já percebi isso, que as pessoas desanimaram mesmo de cuidar da própria página, porque, as pessoas não estão mais acessando. Você vê o número lá. Pô, antigamente, sei lá, tinha 500 mil visualizações, agora tem 2, 3 mil, sabe? Esse tipo de coisa assim. Caralho, o que aconteceu? Porque o Facebook está loteando. Então, isso provavelmente vai acontecer, nem sei, já deve estar acontecendo com o Instagram. E é isso, né? Você tem que ficar sempre buscando as redes novas que vão ter um pouco vão ficar um pouco arejadas no início, antes que a demência do capital se aposse daquilo, né? Mas no final das contas funciona como uma vitrine. Não, acho que é uma puta vitrine. Assim. Eu acho que, cara, o Instagram é uma coisa sensacional, né? Porque, assim, eu vou te falar, eu nem uso stories praticamente. Mas o que eu tô vendo, assim, quem tá no engajamento de postar
responder comentário, produzir story, produzir enquete, produzir e um joguinho mesmo, assim, tipo, eu vou dar like numa pessoa influenciadora pra ver se ela me vê e me reporta. Então, assim, tem toda uma arquitetura pra... Mas, assim, tipo, eu não gosto muito de fazer isso, cara. Te confesso, sabe? Eu não... Porra, eu tenho um pouco de preguiça, cara, sabe? Vai lá. Quando você fala que a Folha era a principal VP, tinha a ver também, por exemplo, com ser reconhecido, com ser remunerado pelo que você fazia, e aí queria também, por exemplo, quando ele começou com 32 anos, como é que era esse equilíbrio? Você tinha que fazer freela, você vive dos seus quadrinhos, você vive do seu trabalho? Não, quadrinho, na verdade, é uma coisa meio paralela, assim, sabe? Na verdade, a coisa que mais me sustenta é storyboard, sabe? E de um jeito muito, muito louco, porque, na verdade, assim, eu nem sou desenhista de storyboard. Eu sou colorista de storyboard, né? É uma coisa muito bizarra, porque, assim, o meu sócio, que é meu grande amigo, ele é, assim, um monstro de storyboard. E eu acho que ele é o único cara que usa assistente, sabe? Porque ele tem uma demanda de storyboard tão cabulosa. Assim, ele morava no Brasil, aí ele foi para Barcelona e a galera e os diretores do Brasil não queriam abrir mão dele, então continuaram fazendo. E aí ele falou, cara, você quer me ajudar aqui? A gente tá nessa há 15 anos, sabe? 15 anos que eu faço isso, assim, isso é a minha base, entendeu? Então o quadrinho é uma coisa que eventualmente tem uma grana, assim, mas é sempre muito ruim. Mas com o Instagram, por exemplo, você ganha dinheiro? Com o Instagram, não. Mas como assim? Na divulgação? Sim, porque tem... É porque assim... diretamente com a postagem. Não diretamente com a postagem. Não. O que rola é aquele negócio. Pelo Instagram ser muito bom para divulgar o trabalho, o que aconteceu nos últimos anos é que assim, eu comecei a descobrir que além desses grandes veículos, né, que a gente conta como a Folha, o Estadão, o Globo, vai lá, né, ou o Le Monde, e tem uns outros, assim, tipo jornal, Revista da Cultura, ou a Vice, que também eu já fiz alguns trabalhos, sabe? Tem algumas revistas, tem uma revista em Recife chamada Continente, tem uma revista no Paraná chamada Helena, entendeu? Aí eu acabei fazendo trabalhos, eu não sabia que essa... E eu sei que, possivelmente, essas revistas, esses jornais, que não são tão conhecidos, é um pessoal que me conheceu no Instagram, no Facebook e me pediu trabalho, entendeu? Então é bom. Agora, seria maravilhoso que se tivessem vários veículos pedindo trabalho. Se tivesse muitos veículos pedindo trabalho, quem sabe eu poderia viver um pouco mais de quadrinho. Mas não dá pra contar com isso. É que os veículos estão todos fodidos também. Exatamente. Não tem dinheiro. Eu me perguntavam muito assim, você me fez uma pergunta, né? O que era mesmo se eu... Se entrar, além do reconhecimento, tinha a ver com remuneração, de ser remunerado pelo seu trabalho, né? De conseguir esse status. Então, a tira é um negócio que ela começou ali no começo do século passado, né? Com um modelo que era o modelo americano, para você sindicalizar o negócio, você distribuir para vários lugares, para vários jornais, né? Esse era o modelo que funcionava muito bem, né? Tem o cara que inventou o Garfield está milionário, né? Caras que nos Estados Unidos você fez uma tira, ela foi bem sucedida, pronto, você vai para o mundo, né? Porque você é amigo, ajuda e tudo mais. Durante um tempo tinha isso, a gente distribuía minhas tiras para os outros jornais. Os outros jornais foram minguando, foram acabando com as tiras. Foram para uma coisa que eu acho bem legal, que eles passaram a valorizar os cartunistas locais, né? Então as tiras, se você for pegar um jornal lá de Recife, você vai, com certeza tem quadrinistas ali de Recife ocupando a área das tiras. Com certeza. Né? Que é uma coisa bacana, mais legal do que no jornal comprar uma tira do Angeli, você apoiar o teu artista local. É uma coisa que eu sempre criticava no Estadão, que é isso, né? Eles não mudam, né? Eles não botam... Maurício de Souza dá a tira, né? Ele nem cobra nada. Eles publicam lá a Turma da Mônica, é um negócio que ele... eu não sabia. Ele nem cobra.
Então tinha um modelo que funcionava. Durante um tempo tinha. Minha tira foi distribuída para, sei lá, 8, 9 jornais. O Angeli ia para 25 jornais. O Fernando Gonzalez também, lá do Níquel Náusea. E foi miando, né? Foi miando. Ah, para jornais do Brasil, assim. Eram distribuídos para os jornais do Brasil. Tinha uma distribuidora chamada Pacatatu que fazia esse trabalho. E aí acabou. Então, assim, hoje a gente que faz tira ali para a Folha está só na Folha. E vira um negócio insustentável, né? Porque ele foi pensado para esse jeito. Assim, você vai distribuir e aí você ganha uma grana. Porque aquilo paga-se muito pouco por aquilo. E aí você vai ver uma coisa apertada. Né? Aquela revista que te chamava para ilustrar aquela matéria que te pagava X, de repente está pagando, te oferecendo 1/10 do que costumava pagar e tal. E aí todo mundo, sei lá, todos os cartunistas que eu conheço e tal, eu posso dizer assim que eu vivi muito de quadrinho. Eu criei 2 filhas com uma caneta Futura, assim. Foi isso, assim. O Adão, por exemplo, começou a pintar. Ele vende telas para o Instagram. Eu entrei nessa coisa da série, porque tem esse interesse pela dramaturgia. Eu falei, opa, tem uma personagem aqui, uma produtora se interessou, vamos fazer essa... vamos embora. Aí comecei a escrever roteiro. Então hoje, o dinheiro que eu ganho mais vem dessa... Você tem que ter um lado B, porque só de quadrinho tá difícil. Assim, não sei quem que tá só fazendo isso, assim. Né? O Dahmer é um cara que eu vejo que ele tá em vários jornais e tal. O Dahmer, quando eu conheci ele, foi engraçado, né? Que eu fui na casa dele, assim, tomou um vinho e tal. Aí eu perguntei, cara, meu irmão, pô, como é que tu vive? É só de tirinha mesmo, assim? Ele falou, não, meu irmão, cara, eu fiquei rico vendendo cinzeiro, cara. Porque ele fez aquele cinzeiro, assim, do Malvado, assim, falando, você vai morrer de algo que você gosta. E Isso foi uma vendeu puta de uma vez. sacada, né? Então, assim, se você é quadrinista, mas, pô, se você tem uma veia empreendedora, pra, sei lá, pra um produto foda, né? Tipo, um cinzeiro com essa mensagem, caralho. Deu certo. Você, pô, incrível, assim. Então tem essas coisas aí. Alguém mais? Eu acho que a gente podia abrir o papo, né? Para perguntas, para... Como é que você lida com a dificuldade das pessoas que não entendem chat? Na verdade, a gente não lida, né? Eu postei várias na minha rede social e o cara achou ruim. Ou você fez pedido, sei lá, mas eu vi que a dificuldade de um monte dele estava barrando o entendimento. Então, isso aí acontece muito, né? Principalmente a gente abriu, né? Antes tinha esse filtro, né? Vamos dizer assim, dos veículos que escolhia algumas pessoas para botar o trabalho, para aquilo circular, né? Esse filtro não existe mais, está todo mundo botando o seu trabalho lá. E está, ao mesmo tempo, todo o público falando o que está achando daquilo. Na Folha, por exemplo, quando a gente fazia as tiras, a gente sabia que as pessoas que mandavam cartas eram as pessoas mais xaropes. Eram os leitores xaropes que mandavam carta, e geralmente reclamando, falando mal das tiras. Por exemplo, tinha uma coisa legal, que assim, foi uma vez que veio uma reclamação da OAB, assim, da Ordem dos Advogados. Eu falei, agora sei que eu estou fazendo a coisa certa aqui, porque eu sou cartunista que tá indo bem. Você coloca o teu trabalho ali no Instagram, você está sujeito a qualquer pessoa ir lá e falar sobre o teu trabalho. Você não sabe quem é, né? Pode ser um completo idiota, assim, que ele tem a voz dele, né? E aí você tem que lidar com isso de alguma forma, né? Barata ali, né? Você já... Alguém já te criticou assim efusivamente por causa de uma não, hoje em dia é mais política, né? Esses robôs de Bolsonaro e tal, essa coisa. Se você bota uma coisa política forte, vem.
E eu bloqueio, assim, nem respondo. Assim, minha forma de lidar é essa. Eu vou lá e bloqueio. porque eu tenho Mas acho que você um tem personal que... hater, cara. Essa coisa do personal hater, do público, é perigosa também. Porque isso pode te influenciar muito, né? Você pode estar num caminho do teu trabalho em que o comentário dessas pessoas pode ser bem ruim, na verdade. Ou não, né? De repente você está precisando ouvir isso e tal, isso vai te dar uma luz. É difícil saber. É bom você ter um distanciamento, né? Para você continuar fazendo o teu trampo. E sem pensar no que as outras pessoas vão achar. Aí o resto é isso, assim, é ficar responder, o cara não gostou, o cara não entendeu. Às vezes quando você, de repente tem muita gente que não entendeu, você fala assim, pô, peraí, talvez a minha mensagem não esteja tão clara. E de fato, isso pode ser uma coisa boa. Ou não, né? Às vezes você está com um negócio que está além e as pessoas não estão entendendo. E o trabalho é bom, na verdade. É difícil a gente saber, né? Tá rolando. Mas tu já reavaliou alguma trilha e falou, pô, acho que aqui eu, sei lá, vacilei. Várias, né? Você faz um negócio ali de manhã, você tem um fechamento, você tem que mandar, né? Até meio-dia, assim, o jornal fecha, então você tem que mandar. E vai ser a ideia que você tiver, assim. Se você tiver de ressaca, se tiver sem nenhuma ideia, alguma coisa você tem que fazer. E às vezes você sai, você acha até com vergonha, falando, nossa, não acredito que eu mandei isso aqui. E às vezes essas são as legais, são essas que o pessoal curte e tal. E às vezes você faz aquela e fala, puta, isso aqui é sensacional, tá? Ninguém acha nada. O público é um puta mistério, né? Ninguém sabe o que vai virar um best-seller, né? Tem essa história, né, da Companhia das Letras, que editou esse livro, assim, que eles compram, tem um negócio que você vai lá na feira de Frankfurt, você compra os direitos de vários livros, mas você não comprou o direito, você comprou você faz uma reserva. E aí você dá para uma pessoa que fazer um parecer, né, a editora dá para um escritor e tal. E aí ele fez essa pré-compra assim, do Harry Potter, deu para essa pessoa fazer o parecer e falou assim, isso aqui não vai nunca dar certo aqui no Brasil, essa coisa dessa mitologia saxã e com mágica e tal, isso não tem nada a ver com o Brasil, pode esquecer. Né? E a companhia não comprou o Harry Potter, assim, por causa desse parecer, assim. Perdeu, sei lá, milhões, assim, num lance desse. Então, às vezes, né, você foi ouvir a pessoa errada. Isso me lembrou até aquela história da década de 50, quando um psicólogo escreveu um livro falando mal dos quadrinhos de herói do, sei lá, Capitão América, da Marvel mesmo. E aquilo teve um impacto brutal mesmo, assim, parece que teve um declínio absurdo, né, nos quadrinhos da década de 50. E o renascimento foi no justamente Homem-Aranha, sabe? Esse levante da Marvel, assim. Mas é engraçado como às vezes uma pessoa joga uma onda errada, assim, a galera compra o barulho, né? É impressionante. Não, hoje é muito presente isso. Você teve um artigo recente do Scorsese, né, do Martin Scorsese, sobre o Rotten Tomatoes, né, que é o site de crítica que faz ele bota uma nota. O filme saiu em cartaz, ele entrou, estreou no Netflix, em 5 minutos você tem uma avaliação do Rotten Tomatoes. E o Scorsese fala como isso também é prejudicial, porque às vezes tem um filme que você vê, que você sai, você não entendeu direito aquele filme, é meio um filme esquisito, mas às vezes você dorme com aquele filme, se acorda pensando nele, você tem uma outra percepção, você percebe que o filme é bom. O Rotten Tomatoes ele não dá esse tempo. Ele viu, ele não entendeu, ele não gostou, já micou o negócio ali e fudeu. Então a gente também, essa velocidade prejudica um pouco trabalhos que são mais consistentes. Você falou que está trabalhando com roteiro de série, é isso? Sim. Você já fez alguma graphic novel? Eu estou fazendo agora.
desenhando uma HQ longa, uma HQ de 80 páginas, que não é nem tão longa. É uma história que eu tinha para... Queria fazer um roteiro num filme, e esse roteiro nunca vingou, eu peguei, vou fazer HQ. Então estou desenhando. Nunca fiz assim As minhas HQs que estão nessa coletânea eram HQs que a Piauí eu ligava lá e falava, tenho uma ideia para uma HQ fazer, mas era um HQ de 6, 8 páginas. Essa coisa mais longa, assim. Eu acho que eu nunca tive... Eu tenho uma ideia há muitos anos, assim, comecei a desenhar, mas esse grau de concentração que eu acho que eu nunca cheguei, assim. Para você desenhar uma HQ longa, de fato você precisa esquecer o mundo à tua volta, você tem que se fechar e fazer aquele negócio durante, sei lá, 6 meses, quanto tempo vai durar, e se o amigo ligar, alguma coisa, ou tomar uma cerveja, você não, simplesmente, se você não fizer isso, você não sai HQ. Que era uma coisa que eu queria, né? Quando eu comecei a fazer, eu gostava tanto daquele trabalho do Clois, né? do Tomini, de todos, o David Boring aí. Quando eu comecei a trabalhar, eu falei assim, eu vou fazer cinema. Eu queria fazer filme. Aí eu fui trabalhar com isso. Aí eu vi que era muito complicado, que você precisava levantar um dinheiro. Se você quisesse dirigir um filme, você tinha que liderar uma equipe. Né? Eu falei, eu não sei liderar, cara. Mandar ninguém e tal. Isso não vai dar certo para mim. Aí eu falei, não, vou fazer quadrinho, porque quadrinho eu vou lá, me sento lá no meu lugar e faço o que eu quiser. E não preciso levantar grana de nada, né? E vai ser isso. E aí eu descobri que dava tanto trabalho quanto, na verdade. Você sair com uma graphic novel, uma HQ longa, é um trampo insano, né? Tem um desses caras que é um dos precursores do mangá, que ele fala assim, que ele se sentia muito próximo da classe operária, de tanto que ele trabalhava, assim, desenhando um mangá e tal. É um negócio muito trabalhoso, né? Muito, muito difícil. Que exige todo esse tempo, essa concentração. Então, era uma coisa que ficou faltando para mim. Talvez eu comece a fazer agora, assim. Eu estou me sentindo num momento assim de de cabeça boa e trabalhar e para mim esse livro, o lançamento desse livro foi um fechamento de um ciclo. E para mim começa outro, assim, que você nunca sabe exatamente o que é o ciclo novo que vem. Mas, sei lá, tô animado. Eu ia te perguntar assim também, porque essa coisa do roteiro tem sido uma saída mesmo para quem trabalha com quadrinhos. Ou você vai pintar ou você vai escrever roteiro. Eu tô tentando as duas coisas, na verdade. Ou mas dar eu tenho... aula, né? Fazer oficina. Oficina também, exatamente. Mas é que assim, eu fiz alguns trabalhos de roteiro e eu achei muito difícil. É muito difícil. Mas assim, extremamente difícil, né? Porque essa conversão de um diálogo, de uma piada que você faz no quadrinho pro audiovisual, entram uma série de fatores, de variáveis ali. É tudo difícil. É muito difícil, sabe? Mas é muito impressionante como é difícil, sabe? Tem a dificuldade maior que eu acho, assim, quando você vai escrever um roteiro longo, por exemplo, escrever um roteiro de um longa, são 90 minutos, você tem pra cacete, assim, de história, você tem que contar muita história. Quando a gente faz uma HQ, uma HQ de 12 páginas, você pensa na história, você faz o teu storyboard, né? Você desenha ela, você faz o esboço, você faz o texto e pronto. Depois você pode botar um som e desenhar. O Tarek falava assim, que ele sentia às vezes que ele era quase um artesão, assim, um cara que nem estava fazendo arte, estava... como que é o nome disso? Artesanato, assim, que ele ficava desenhando. O roteiro, você pensa o tempo todo. Você não tem esse momento de ligar um som e relaxar. O tempo todo é a sua cabeça funcionando e o que vai acontecer nessa cena, o que esse personagem vai dizer, qual vai ser a resposta. É mais difícil, eu acho. O roteiro do que desenhar HQ.
tudo dá trabalho, assim, na verdade. Tudo é muito trabalhoso. Mas também tem um tesão nisso tudo, né? Às vezes eu penso nisso, às vezes eu fico muito de saco cheio com as dificuldades e tal. Mas ao mesmo tempo você fala assim, porra, eu tô aqui desenhando, cara, que delícia, né? Que eu tô aqui, né, fazendo meu desenho e curtindo e botando pra fora as coisas que eu penso. Tá tudo certo, né? A gente pira muito também com tudo. É exatamente isso, a coisa da vantagem e da desvantagem. Cara, olha a quantidade de coisa que você precisa para fazer um quadrinho, né? Você precisa de um papel, um lápis e, sei lá, um scanner e internet, né? Então, assim, porra, e tem essa coisa da liberdade também. Caralho, a série, você falou, cara, mobiliza muita gente, né, cara? Você tá dependendo de muita gente. E eu tava meio que para fazer um filme e tal, aí eu me senti muito criança mesmo, né? Porque eu falei com a minha amiga que ela é roteirista, só que ela tá muito picona, assim, na parada, sabe? Aí eu vim ali com um pensamento meio dadaísta, né? As minhas projeções sobre o trabalho, ela falou, filhão, parada é o seguinte, seu trabalho, cara, vai passar pela mão de muita gente, sacou? Vai ter a chefe de roteiro, depois vai ter a mão do diretor, a mão do produtor. Quando você vê, cara, não é nada daquilo que você pensou, né? Então, acho que você tem que ter você tem que abrir mão primeiro dessa sua subjetividade abrupta, né, de quadrinista, sabe? Entender que, cara, o trabalho é coletivo pra caralho, sabe? Foda. Tá um pouco chato mesmo, assim, o Lili, que é uma série que foi feita já faz um tempo, acho que uns 4, 5 anos, a gente teve muita liberdade, assim, para fazer, foi legal. Hoje já tá muito esquisito, assim, tá todo mundo querendo entrar nessa fórmula gringa e fazer do jeito deles, do jeito muito... Isso que você tá falando, vai passar pela mão de várias pessoas. Eu não sei se isso vai dar tão certo, assim. A vantagem é o seguinte, é você conseguir montar essa mesa, uma mesa de roteirista, com, sei lá, pessoas que são muito legais. Isso é uma delícia, assim. O que eu mais curti de fazer série foi o coletivo. Foi exatamente sair dessa coisa entrevada, de ficar lá com as minhas piras e desenhando, e fazer com outras pessoas. E quando são pessoas legais, é legal você discutir ideia. Assim, eu, por exemplo, peguei essa personagem Lili. Eu sei que, por exemplo, o Angelista, se você vai fazer qualquer coisa com o personagem dele, você não pode mudar nada. Ele exige que você seja espartano, assim, no personagem dele. Eu não tive... fui totalmente desprendido. Eu falei, vamos aí. Isso aqui vai ser outra coisa, vai ser uma coisa coletiva. E é legal trocar ideia, assim. Eu acho muito bom. Olha, eu vou te falar, até em projeto ruim... Cara, eu vou falar aqui, foda-se, mas assim, eu trabalhei na terceira temporada do Vai Que Cola. Sim. Um programa tosco pra caralho, assim. E o Alan Sieber tava na equipe também, sabe? Tava eu, o Alan e uma galera, e a gente cagava de rir nas reuniões, sacou? Porque era engraçado pra caralho, só falava bosta. E eu acho que foi engraçado que, assim, eles queriam injetar sangue novo, né? Vamos botar uns quadrinistas aqui. Aí chamou eu e o Alan. E não deu errado, porque assim, eles planejaram fazer um negócio de 5 meses, e no terceiro mês, o nego já expulsou a gente, porque não foi legal. Mas foi divertido, sacou? Porque assim, eles pegavam o nosso texto, eles diziam assim, corta. Cortava tudo, cara. 80% que ele escrevia não cabia, sabe? Mas assim, foi uma experiência interessante, sabe? Pô, você e o Ale juntos... divertido. Não, foi engraçado que assim, falando sério, no primeiro dia eu cheguei, eu não sabia que ele ia trabalhar. Eu entrei na sala, aí eu dei de cara com o Alan, aí a gente, caralho! Que foda, assim, você tá aqui também? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, que merda, né, cara, a gente tá aqui fazendo essa porra desse programa. Pô, mas foi divertido, cara. Uma feira em Curitiba, o Alan. E é tão legal, né? Que ele monta uma mesa, ele tem aqueles adesivos, ele vende camiseta e aqueles originais que ele rabisca e tal. Ele é um cara que virou, eu acho que um cartunista assim, clássico, assim, de sentar numa mesa e vender todo o material dele. Assim. Não, ele entrou também no circuito das artes plásticas, sabe? Mais alguém tem perguntas? Queria que você falasse mais do livro em si, assim,
Só uma compilação geral, se houve alguma curadoria, assim, para escolher as coisas. Não, então, foi assim, né? Eu queria fazer, eu estou muito defasado assim com o lançamento com coletânea, né? De lançar. Eu tenho uma produção grande, né? Todo dia eu estou fazendo lá. E quadrinho, eu falei, pô, tá na hora de lançar um livro, assim. Faz tempo que sei lá, quando eu fiz a minha última coletânea. E aí fui falar com a Companhia das Letras, assim, que é uma editora boa, né? E foi muito legal, porque assim, eles botaram um pessoal do estúdio chamado Bloco Gráfico, que é a Gabriela, uma menina, que eles só fazem isso, eles cuidam de edições caprichadas, assim. E aí a gente tinha todo esse material, que era difícil de conseguir dar uma ordem nisso, porque tinha muita coisa. E aí pintou essa coisa, vamos organizar por personagem, vamos pegar, a gente descobriu no meio do caos uma ordem ali, porque eu queria que fosse uma coisa bagunçada, que fosse meio caótica, mas aí não tinha jeito, às vezes é mais difícil você fazer uma coisa bagunçada do que arrumada. É mais fácil arrumar. E aí ele acabou tendo uma ordem legal e teve esse puta cuidado da edição. Né? Quando você leva um livro lá na Companhia das Letras, é um negócio que tem uma menina ali do design que ela vai tratar cada uma das suas imagens para que aquilo fique foda. Então teve esse cuidado. Assim, eu fiquei... eu estou super satisfeito assim, com esse livro. Porque a ideia era que fosse um objeto também, que o livro não fosse só uma coisa, mas que você curtisse ele como... pegar ele na livraria, ele tem um negócio que é ele tem essa capa que é um pôster e tal. E aí o papel dele é bacana, enfim. Para mim era essa coisa do ciclo, assim, de fazer, eu tinha que fazer isso, sabe? De botar tudo. A gente brinca, assim, principalmente quando o jornal era impresso, de que a gente fazia, o nosso trabalho virava embrulho de peixe, né? Porque era só a folha impressa, depois ia para embrulhar peixe. E é diferente quando você coloca numa coletânea, aquelas tiras soltas, elas ganham um outro corpo, assim, vira uma narrativa. O Laerte falou isso, assim, quando viu o livro, assim, como que é legal ver as tiras nesse formato, assim, junto. Então tem todas essas coisas que são legais. Assim. O livro tá super divertido, assim, você pega e se dá risada, porque não estão as piores aí, né? Estão as melhores. Você pensa em lançar um livro com as piores? Nunca. Mais perguntas aí? Ninguém quer saber nada? Você falou dos 3 amigos da época, quem mais te influenciou? De fora do Brasil? Então, teve o Matt Groening, né, que é o cara do Simpsons, que é o cara que eu pirei muito. Todo esse selo, o Fantagraphics, né, todos esses caras, o Crumb, né, eu cheguei a mediar, quando o Crumb veio para o Brasil, ele veio numa flip e depois ele veio para São Paulo. Me ligaram na Livraria da Vila, falaram assim, você quer mediar o papo do Crumb com o Shelton? Eu falei assim, isso é pegadinha? Porque isso era demais, né? Não é, a gente é da Livraria da Vila mesmo. Tá? E aí eu fui mediar esse papo no meio desses dois deuses, assim, né? O Crumb e o Shelton. Puta que pariu, assim, foi uma coisa incrível, né? Então o Crumb também, né? A gente... Todo cartunista hoje é um cara que se alimentou muito do Crumb. Hoje é louco, né? O Bruno faz também oficina, tal, de quadrinho. Você olha para algumas coisas do Crumb que você fala assim, hoje vai ser difícil falar um pouco desse, porque assim, tem coisas que são
que é um bando de executivos que pegam aquela personagem negra dele e é um estupro, uma coisa assim. Você fala, cara, como é que eu vou falar desse material hoje, né? Aquilo ali é produto de uma época, né, de uma contracultura, em que o legal era você mergulhar na tua sombra, né? Nas tuas merdas, na tua nhaca e tal, e com a máxima liberdade. Né? E o que sair, vai sair o que for. Hoje isso não é mais legal. Você não pode mais fazer isso. Não, Porque dependendo do que sair, você fala assim, não, eu vou ser achincalhado aqui. Porque essas coisas não são bonitas. Essas coisas são feias, né? Mas entendo também que a gente está no momento de não falar nessas coisas. Que a gente está no momento de falar de outras coisas, da gente empoderar, da gente mudar, de ter o discurso feminista. Eu acho que isso tudo está certo. Mas uma hora a gente vai ter que voltar para olhar para essas coisas também. Eu acho mas que... hoje é difícil se mostrar Crumb numa oficina. É difícil. Eu tenho os livros do Crumb, eu estava relendo um assim, e tem uma página ali que é um convite à pedofilia, de fato, assim. Machista, olha essa pedófilo. menininha de 13 anos aqui, o que você acha de comê-la, sabe? Assim, caralho, parada muito perturbadora, sabe? Até retomando essa questão da oficina, eu falei isso até recentemente num evento num lugar novo aí que chama Casa Locomotiva, que essa questão do que a gente está rindo, ela é muito cíclica. Porque assim, na Idade Média, o riso mórbido, ele era muito liberado. É engraçado isso, né? Porque a gente tem uma noção da Idade Média como um período horrível em todos os sentidos, né? E isso é bem discutível. Só no Conan que era legal, né? Super Conan. O Bárbaro. Isso é bem discutível, assim, porque... Não, tem todo um sentido poético, assim, do riso medieval, sabe? Que, assim, era o riso do corpo putrefato, né? Mas que ele era a beleza que, assim, a gente morre, mas aquilo sedimenta o nascimento. Era um riso do ciclo da vida, né? E o racionalismo, o iluminismo chegou para estabelecer uma espécie de retitude no riso, assim, falar assim, ó, a partir não vamos de mais agora, rir disso. não vamos mais rir da desgraça, da morte, das doenças, da pobreza, da miséria, não vamos rir disso. Vamos falar mal do poder. Então, assim, o iluminismo estabeleceu mesmo uma restrição ao riso, sabe? E é engraçado que parece que manteve até hoje. E aí manteve durante muito tempo, que eu acho que foi um pouco quebrado no início do século XX, com as vanguardas artísticas, sabe? Os próprios mentores do surrealismo, eles tinham umas prerrogativas muito fortes no sentido de rir da porra toda, sabe? O humor negro foi uma coisa muito gestada nesse período, né? E aí parece que isso aí também morreu e agora a gente tá nessa coisa assim, cara, o mundo tá muito merda, vamos rir, vamos atacar o poder, mas isso também acaba, porque essas coisas, elas precisam, acho que elas se reciclam, entendeu? Então assim, a gente, tudo bem, beleza, vamos atacar o poder, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que dar uma relaxada também, sabe? Então, sei lá, esse mundo sisudo, ele não é perpétuo, eu acho, sabe? Mais alguém? Dos pescoçudos, você chegou a fazer uma coletânea? Tem a Devir, né? Eu publiquei uma coletânea com ele chamada You Have Been Disconnected. É isso aí. Faz muito tempo, né? E aí tem muito material aí dessa época dos pescoçudos. A Devir, né? Nem sei, tem Devir ainda? Eu acho que foi... não, eu achei que tinha... Não, quem acabou foi a Conrad, não foi isso? A Conrad... Não, o Rogério tá lá. O Conrad virou outra coisa, né? A Conrad existe mais ou menos, a empresa existe, mas... Virou Veneta, né? Não, a Veneta é outra coisa. A Conrad existe como empresa, mas eles praticamente não ficam lá. É que eu achava que a Conrad era o Rogério. Não é, então. Porque o Rogério abriu a Veneta. Aí o Rogério fez a Veneta, mas a Conrad, a marca existe ainda, ela é de uma... Qual que é a... É do Tibete. Mas eles publicam, sei lá, um livro por ano, assim, sabe? É meio bizarro. Sei. A DD continua. Eles estão investindo menos em quadrinho nacional e mais em tradução agora.
Mais alguém? Gente, se não tiver pergunta, a gente vai embora. Essa é boa. É isso aí. É isso? Então, valeu.